A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o Diácono Dom Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão, irmã, convido-os a estar acompanhando através deste canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro dos Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da palavra. Se não for inscrito neste canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do livro do profeta Ezequiel, do capítulo 11 ao capítulo 15. Vamos orar? Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Abençoa, Senhor, a cada irmão e irmã que entrou neste canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 11. O julgamento dos príncipes. Então me levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor, a qual olha para o oriente. E vi que estava à entrada da porta 25 homens. No meio deles vi a Jazanias, filho de Azur, e a Pelatias, filho de Benaia, príncipes do povo. E disse-me: filho do homem, estes são os homens que maquinam perversidade e dão mau conselho nessa cidade, os quais dizem: não está próximo o tempo de edificar casas. Esta cidade é o caldeirão e nós a carne. Portanto, profetiza contra eles. Profetiza, ó filho do homem. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me: fala, assim diz o Senhor, assim haveis falado, ó casa de Israel, porque quantas coisas que vos sobem ao Espírito, e eu os conheço. Multiplicastes os vossos mortos nessa cidade, e encheste as suas ruas de mortos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: vossos mortos que deitastes no meio dela, estes são as carnes, e ela é o caldeirão. A vós, porém, vos tirarei do meio dela. Temeste a espada, mas a espada trarei sobre vós, diz o Senhor Jeová, e vos farei sair do meio dela, e vos entregarei na mão dos estrangeiros. Então exercerei os meus juízos entre vós. Caireis a espada, e nos confins de Israel vos julgarei. Assim sabereis que eu sou o Senhor. Esta cidade não vos servirá de caldeirão, nem vos servireis de carne no meio dela. Nos confins de Israel vos julgarei. E sabereis que eu sou o Senhor, porque não andastes nos meus estatutos, nem cumpriste os meus juízos, antes fizeste conforme o juízo das nações que estão ao redor de vós. E aconteceu que, profetizando eu, morreu Pelatias, filho de Benaia. Então caí sobre o meu rosto, clamei com grande voz e disse: ah, Senhor Deus, porventura darás eu fim ao remanescente de Israel? Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, teus irmãos, sim, teus irmãos, os homens de teus parentescos e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: apartai-vos para longe do Senhor, esta terra nos foi dada em possessão. Portanto dize: assim diz o Senhor Jeová, ainda que os lancei para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes serei como um pequeno santuário nas terras para onde forem. Portanto dize: assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntar-vos no meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde foste lançado, e vos darei a terra de Israel. E virão ali e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações. E lhes darei um só coração e um espírito novo. Porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e os cumpram. Eles me serão por povo e eu lhes serei por Deus. Mas quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis e as suas abominações, farei recair das suas cabeças o seu caminho, diz o Senhor. Então os querubins elevaram as suas asas, e as suas rodas os acompanhavam, e a glória de Deus de Israel estava em cima sobre eles. E a glória do Senhor se levantou desde o meio da cidade, e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou à Caldeia, para os do cativeiro, em visão, pelo Espírito de Deus, e subiu sobre mim a visão que eu tinha tido. E falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me havia mostrado. Capítulo 12. A visão do exílio. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque eles são casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara mobílias para mudares, e de dia muda os olhos deles. Do teu lugar mudarás para o outro lugar aos olhos deles. Bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles são casa rebelde. Aos olhos deles, pois tirarás para fora de dia as tuas mobílias, como quem vai mudar. Então tu sairás de tarde aos olhos deles, como quem sai mudando para o cativeiro. Faze para ti à vista deles uma abertura na parede e tira-as para
para fora por ali. Aos olhos deles, nos seus ombros, as escuras as tirarás, e cobrirás o teu rosto, para que não vejas a terra, porque te dei por sinal a casa de Israel. E fiz assim como se deu ordem, e as minhas mobílias tirei para fora de dia, como mobília do cativeiro. Então à tarde fiz com a mão uma abertura na parede, as escuras as tirei para fora, e no meio dos ombros as levei aos olhos deles. E pela manhã veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, porventura não te disse a casa de Israel, aquela casa rebelde, que fazes tu? Dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová. Esta carga refere-se ao príncipe de Jerusalém e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Dize: eu sou o vosso sinal, assim como eu fiz, assim lhes fará a eles. Irão para o exílio em cativeiro, e o príncipe que está no meio deles levará aos ombros as mobílias, e as escuras sairás. Farão uma abertura na parede para atirarem por ela, o seu rosto cobrirá, para que com os seus olhos não veja a terra. Também estenderei a minha rede sobre ele, e será apanhado no meu laço. Então o levarei a Babilônia, a terra dos caldeus, e contudo não haverá, ainda que ali morrerá. E a todos os ventos espalhei o que estiverem ao redor dela para seu socorro, e a todas as suas tropas, e desembainharei a espada atrás deles. Assim saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar pelas terras. Mas delas deixarei ficar alguns poucos, que escaparão da espada, da fome e da peste, para que contem todas as suas abominações entre as nações para onde forem, e saberão que eu sou o Senhor. O tremor do profeta é um sinal. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, o teu pão comerás com tremor, e a tua água beberás com estremecimento e com receio, e dirás ao povo da terra: assim diz o Senhor Jeová acerca dos habitantes de Jerusalém na terra de Israel: o seu pão comerão com receio, e a sua água beberão com medo, pois a sua terra será despojada de sua abundância, por causa da violência de todos os que nela habitam. E as cidades habitadas serão devastadas, e as terras se tornarão em assolação. Então sabereis que eu sou o Senhor. E veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, que provérbio é este que vós tendes na terra de Israel, dizendo: prolongar-se-ão os dias, e perecerá toda a visão? Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: farei cessar este provérbio, e já não se servirão mais dele em Israel. Mas dize-lhes: os dias estão próximos, e o cumprimento de toda visão. Portanto, não haverá mais alguma visão vã, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Não será mais adiada, porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz o Senhor Jeová. Veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que o da casa de Israel dizem: a visão que este tem é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão longe. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: não será mais adiada nenhuma das minhas palavras. A palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Capítulo 13. Mensagem contra os falsos profetas. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que profetizam, e dize aos que profetizam de seu coração: ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová. Ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas no deserto. Não subistes as brechas, nem reparastes o muro para a casa de Israel, para estardes firmes na peleja no dia do Senhor. Viram vaidades e adivinhações mentirosas, os que dizem: o Senhor dize, quando o Senhor não os enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Porventura não estivestes visão de vaidade, e não falaste adivinhações mentirosas, quando dissestes: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Deus: como tendes falado vaidade e visto a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová, e a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Não estarão na congregação do meu povo, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Porquanto andaram enganando o meu povo, dizendo: paz, não havendo paz. E quando um edifica uma parede, eis que outros cobrem com argamassa não temperada. Dize aos que cobrem com argamassa não temperada que ela cairá, havendo uma grande pancada de chuva, e vós, ó pedras grandes de Saraiva, caireis, e um vento tempestuoso a fenderá. Ora, eis que caindo parede não vos dirão: onde está a argamassa com que cobriste? Porquanto assim diz o Senhor Deus: fendê-las-ei no meu furor com vento tempestuoso, e chuva de inundar haverá na minha ira, e grandes pedras de Saraiva na minha indignação para a consumir. E derrubarei a parede que cobriste com argamassa não temperada, e darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Assim
assim cairá e perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que cobriram com argamassa não temperada, e vos direi, já não há parede, nem existem os que cobriram. Os profetas de Israel que profetizam acerca de Jerusalém e veem para ela visão de paz, não havendo paz, diz o Senhor Jeová. E tu, ó filho do homem, dirige o teu rosto contra as filhas do teu povo, que profetizam de seu coração e profetiza contra elas. Diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, ai daquelas que costuram pulseiras mágicas para as mãos e fazem véus enfeitiçados para a cabeça das pessoas a fim de enganá-las. Porventura enganareis o meu povo para manter a vossa própria vida? E vós me profanaste entre o meu povo por punhados de cevada e por pedaços de pão para matardes as pessoas que não devem morrer e para guardardes em vidas as pessoas que não deviam viver, mentindo assim ao meu povo que escuta a mentira? Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis aí vou eu contra a vossa pulseiras, com que vós ali caçais as almas como se fossem pássaros, e arrancarei de vossos braços e soltarei as almas, sim, as almas que vós caçais como pássaro, e rasgarei os vossos véus, livrarei o meu povo das vossas mãos, e nunca mais estará em vossas mãos para ser caçado, e sabereis que eu sou o Senhor. Visto que entristeceste o coração do justo com falsidade, não havendo eu entristecido, e fortalecestes as mãos do ímpio, para que não se desviasse do seu mau caminho, para conservá-lo em vida. Portanto, não vereis mais vaidade, nem mais fareis adivinhações, mas livrarei o meu povo das vossas mãos, e sabereis que eu sou o Senhor. Capítulo 14. Advertência aos anciões idólatras. E vieram a mim alguns homens dos anciões de Israel, e se assentaram diante de mim. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser consultado por eles? Portanto, fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem a seus ídolos. Portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, convertei-vos e abandonai os vossos ídolos, e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel e dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se afasta de mim, e levantar os seus ídolos no seu coração, e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, eu, o Senhor, lhe responderei por mim mesmo, e porei o meu rosto contra o tal homem, e a assolarei para que sirva de sinal e provérbio. Então arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, terei enganado esse profeta, e estenderei a minha mão contra ele, e destruí-lo-ei do meio do meu povo Israel. E levantarão sobre si o castigo da sua iniquidade, o castigo do profeta será como o castigo de quem o consultar, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus, diz o Senhor Jeová. Veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela, e lhe quebrarei o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e cortarei delas homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela, estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra as feras selvagens e elas desfilharem, de modo que fique desolada e ninguém possa passar por ela por causa das feras, e estes três homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem os filhos nem as filhas se livrariam, eles só ficariam livres e a terra seria assolada. Ou se eu trouxer a espada sobre aquela terra e disser, espada, passa pela terra, e eu cortar dela homens e animais, ainda que aqueles três homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas somente eles ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre aquela terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue para cortar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem um filho nem uma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as feras e a peste contra
Jerusalém para cortar dela homens e feras? Mas eis que alguns fugitivos restarão nela, que serão levados para fora, assim filhos e filhas. Eis que eles virão a vós, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém, e de que tudo que trouxe sobre ela, e sereis consolados quando virdes o seu caminho e os seus feitos. Então sabereis que não fiz sem razão tudo quanto nela tenho feito, diz o Senhor Jeová. Capítulo 15. A videira infrutífera. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, que mais é a árvore de videira do que qualquer outra árvore, ou do que o sarmento que está entre as árvores do bosque? Toma-se dela madeira para fazer alguma obra, ou toma-se dela alguma estaca para que se lhe pendure um vaso? Eis que é lançado no fogo para ser consumido, ambas as suas extremidades consome o fogo, e o meio dela fica também queimado. Serviria porventura para alguma obra? Ora, se estando inteiro não servia para obra alguma, quanto menos sendo consumido pelo fogo e sendo queimado, se faria ainda obra dele? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como a árvore da videira entre as árvores do bosque, que tenho entregue ao fogo para que seja consumido, assim entregarei os habitantes de Jerusalém, e porei a minha face contra eles. Do fogo sairão, mas o fogo os consumirá. Assim sabereis que eu sou o Senhor, quando tiver posto a minha face contra eles. E tornarei a terra em assolação, porquanto grandemente transgrediram, diz o Senhor Jeová. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Obrigado, Senhor, a cada irmão e irmã que entrou neste canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado a cada irmão e irmã que entrou neste canal para acompanhar a leitura da palavra. Deus os abençoe. Amém, glória a Deus, aleluia.